A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Bom, irmãos, eu estou aqui mais uma vez para compartilhar algo com os irmãos. Eu nem ia gravar esse vídeo hoje, mas eu gostaria muito de compartilhar porque eu acho isso algo muito importante, tá? O que eu vou dizer para os irmãos? Quando eu vi o primeiro vídeo a respeito do sinal que haverá no céu em Jerusalém em setembro de 2017, eu me interessei muito por esse assunto, né? E eu li, eu e minha esposa, nós estudamos a respeito de Apocalipse 12, nós lemos, relemos, e eu tenho procurado ver vídeos com esse tema, que discutem esse tema. Por quê? Porque eu quero me aprofundar a respeito desse tema, porque eu acho muito interessante. Eu creio que Deus está revelando para nós o que quer dizer na parte literal, o que quer dizer Apocalipse 12, tá? E eu percebo que nós fomos ensinados de uma maneira um tanto equivocada a respeito de Apocalipse 12, e eu creio que hoje em dia o Senhor está mostrando o que realmente Ele quis dizer com as simbologias de Apocalipse 12. Então tá aqui um vídeo, eu vou pôr na descrição dos vídeos, do vídeo aqui que eu gravei, os vídeos que eu tenho procurado a respeito disso, tá? Eu tenho alguns vídeos aqui e eu vou estar colocando isso na descrição do vídeo para que os irmãos tenham acesso. Eu peço que os irmãos vejam esse assunto, eu sei que é um assunto meio difícil de entender, mas procurem estar ligados, ver todos os vídeos que tratam a respeito desse assunto. Se você vê um texto num blog, ou seja lá onde for, veja, leia, releia a Bíblia, pega as referências, releia, porque é assim que Deus vai revelando aquilo que está em oculto, né? E para nós, muitas coisas que estão nos livros proféticos estão em oculto, e é preciso entender um pouco de profecia para poder saber do que realmente essas profecias se tratam. E nós, como não temos formação em escatologia, fica meio complicado, eu não tenho formação em escatologia e nem em astrologia ou astrofísica, então fica complicado a gente saber. Então é aos poucos que a gente vai aprendendo. Eu sei que alguns irmãos aí fizeram algumas críticas, que os vídeos estavam confusos. Irmãos, eu estou publicando esses vídeos não é porque eu sei de alguma coisa, eu não sei, é justamente porque eu estou querendo saber. Assim como os irmãos, eu não sei de nada, então eu estou navegando na internet procurando saber o que realmente o Senhor quis dizer com Apocalipse 12, o que realmente o Senhor quer nos revelar a respeito de Apocalipse 12. Por isso eu venho buscando vídeos e temas que tratam deste assunto, porque eu acho que é um assunto muito importante para a igreja do Senhor, né? Então tá, esse vídeo aqui eu vou pôr na descrição do vídeo. Esse moço aqui, ele mostrou aqui, ele está aqui usando um programa do Google, não me lembro agora o Google que ele está usando, mas é um programinha que faz o mesmo serviço do Google Earth, né? Google Sky, ele está usando o Google Sky, e eu vou usar o Google Earth aqui, que também tem o Google Sky incluído, né? Eu não entendo muito de programação de computador, eu falo na linguagem popular, né? É lógico que alguém aí que vê o vídeo, que entende melhor do que eu, vai ver que eu não estou falando de acordo com a linguagem da informática, né? Porque eu não sei, sou ignorante, mas eu falo e espero que os irmãos possam entender. Tá, o Google Earth tá aqui, né, irmãos? Aqui nós estamos na constelação de Virgem. Eu vou apresentar para vocês aqui Virgo, que seria a constelação de Virgem, né? E todas essas estrelas aqui, elas formam a constelação de Virgem, tá? Eu andei buscando algumas, como que eu vou dizer? Eu não me lembro agora o nome, né? Os números aí, por exemplo, eu guardei aqui a coordenada, coordenada de Nibiru, né? Essa foto aqui, ela foi tirada já há alguns anos atrás, eu não sei se por volta de 2008, 2010, eu não sei, foi bem por aí. E aqui nesse lugar tinha uma tarja preta, onde está o Nibiru aqui, escrito Nibiru. Havia uma tarja preta durante bastante tempo aí, que a Google andou censurando, colocando para que esse objeto aqui não fosse visto, tá? E a gente sabe que recentemente, acho que foi esse ano que eles tiraram a tarja preta, né? E ficou aí uma polêmica aí entre
entre os YouTubers o motivo pelo qual a Google teria tirado a tarja preta que estava censurando essa parte do céu, né? Houve muitas especulações desse motivo. Tá. E aqui do lado, aqui do lado perto do Nibiru aqui, do suposto Nibiru, né? Existe um outro astro aqui. Tá aqui, que seria um suposto asteroide, né? Que eu já mostrei aí nos vídeos que eu fiz, que era essa rocha aqui, essa coisa feia que eu não sei dizer o que é, que eu via cair sobre a Terra. Aparentemente, pelo menos que eu entendi no sonho, que era um asteroide. Mas até então eu não vou afirmar, eu não posso dar nome porque eu não sou física, e como isso não está catalogado, eu não sou nenhuma astrônoma, então eu não posso afirmar nada. No meu sonho, era esse objeto aqui que eu via cair na Terra. E era um asteroide, no sonho era um asteroide, né? E era gigantesco, né? Eu não sei, talvez o tamanho de uma lua, não talvez o tamanho da nossa lua, mas a nossa lua é maior do que muitos planetas, né? Que alguns planetas. E isso aqui pode ser também o tamanho de uma lua pequena, eu não sei, pode ser, né? E se você notar, depois eu fiz essa marcação aqui, né? Eu fiz essa marcação aqui, que também é o Nibiru, que está aqui já na constelação de Leão, né? Você não está vendo ele porque ele não está. Eu vou colocar aqui em infravermelho e você vai ver que ele está aí, tá? Ele está aí. O negócio aqui só dá pra ver com infravermelho. Se você tira o infravermelho, você não vê, né? Tá. O Nibiru está aí. Depois, com o passar do tempo, as coordenadas dele vai mudando. Por quê? Ele está se movimentando, né? A gente aí é difícil compreender o sistema solar porque o sistema solar por si só ele se movimenta, ele não é um sistema parado, né? E os planetas se movimentam, as luas se movimentam. Então todo o sistema solar ele vive em movimento, né? E aqui o Nibiru, que é um planeta invasor, também está em movimento. Então é difícil saber. Pra gente que é ignorante em astronomia e em astrofísica, é difícil saber onde exatamente ele vai estar. Ele está aqui na constelação de Leão, e ele estava, a princípio, deixa eu ver se eu consigo ver a constelação aqui onde ele estava, né? Deixa eu voltar lá no... Tá, ele estava aqui, né? Deixa eu diminuir para ver. A gente percebe que ele estava bem longe do nosso sistema solar, né? Que ele não estava. Ele estava aqui, é uma constelação de Gêmeos, né? Mas da constelação de Gêmeos dava para ver, dava para monitorar ele, né? Mas o que acontece é que ele realmente não estava na constelação de Gêmeos, sabe? A gente vê que está bem longe aqui, que você tem que se aproximar bastante para poder ver o objeto, né? Tanto o asteroide como o Nibiru, tem que aproximar bastante. E aí você vai distanciando, você vê que ele estava entrando na constelação de Gêmeos, né? Aí aqui a gente vai para a constelação de Câncer, a constelação de Leão. Então ele entrou, veio lá não sei da onde, entrou na constelação de Gêmeos, passou aqui pela constelação de Câncer e entrou aqui na constelação de Leão. E o fato é que ele já está aqui na constelação de Virgem, né? E tudo indica que seja ele. Por quê? Primeiro, aqui você não está vendo. Por quê? De novo, a questão do infravermelho. Veja só. E aí você coloca no infravermelho e você vê que a NASA, a Google Sky, aqui está censurando essa parte. Se ela censurou lá na frente, quando estava antes de entrar na constelação de Gêmeos, e era o Nibiru que estava por trás dessa tarja preta, agora a gente entende que aqui também é o Nibiru que está aqui. E aqui, irmãos, é justamente perto do ventre da Virgem. Olha aqui, ele está aqui é uma estrela, né? Que faz parte da constelação de Virgem.
Então, número 82. Aqui, Virgem 82, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. E Virgem 95. Ele está entre a estrela 95 e 82. Vamos ver lá no estelário aonde se encontra essas duas estrelas, né? Eu vou usar o estelário para ver onde encontra essas duas estrelas. Deixa eu ver se eu acho a constelação de Virgem aqui. Aqui, achei. Vamos lá. Deixa eu ver se eu posiciono aqui. Vamos ver. (82). Veja só. Tá aqui o número. Virgem 82. Vamos achar a... Qual que é a outra? Ai. É a 82 e a 95, né? Vamos encontrar aqui. Já achamos a 82. A 95 está do lado de fora. Essa é a 86. Deixa eu ver aqui. Aumentar aqui para ter mais acesso às estrelas. 82. (95), é isso? Deixa eu ver aqui. 95. Então tá aqui entre a vírgula 92, 82 e a 95. Então, ele está exatamente, eu vou ver se eu faço um print disso aqui para mostrar aonde o Nibiru se encontra neste momento. Peraí. Deixa eu ver como é que ficou a foto. Bom, a foto não ficou muito boa. Eu vou ver se eu faço isso uma outra hora, né? Pra não ficar o vídeo longo. Eu vou ver se eu faço isso uma outra hora, tá? Então, ela tá aqui, ó. Virgem,
95,82, né? Neste momento, as duas estrelas estão dentro do ventre. Então, Nibiru está aqui no meio entre essas duas estrelas, né? Entre essa aqui, 95 e a 82, tá? Segundo o que nós vemos aqui, tá? Então, assim, segundo o que nós vemos aqui, se ela está por ali, né, dentro do ventre da Virgem, está exatamente esperando para que Júpiter saia, né? Então, realmente, fica confirmado para mim que Nibiru é o dragão vermelho, o grande dragão vermelho de Apocalipse 12, né? E tudo isso, para mim, ao meu ver, representa a Apocalipse 12. Ele tem duas representações. Uma literal, que é o que vai estar acontecendo no céu, neste momento, numa determinada data, né? Determinado tempo. É o que aconteceu no céu no passado, né? E representa também um momento de batalha espiritual, tá? Eu vou até citar aqui uma passagem bíblica, vamos lá, que eu separei especificamente para isso, tá? A gente vê de novo aqui em João 16, verso 21, veja bem, vou selecionar aqui. A mulher que está dando à luz sofre dores e tem medo, porque chegou a sua hora, né? Então, a gente sabe que, a gente entende aí, né, alguns teólogos falam, a maioria diz que a figura de uma mulher numa profecia simboliza a igreja, né? Então, chegou a sua hora. Então, realmente, então o que ele quer dizer aqui? Que a igreja teria medo? Medo do quê? Né? Porque chegou a sua hora. Mas, quando o bebê nasce, né, aqui no caso, se referia ao parto, que a mulher sente um pouco de medo de como vai ser, às vezes as dores, né? Porque muitas mulheres às vezes morrem no parto, né? Então não é um momento fácil para uma mulher passar por um momento de parto. Mas aí ele diz, mas quando o bebê nasce, ela já não mais se lembra da angústia. Então a alegria de ver o bebê nos seus braços, né, faz com que ela esqueça toda aquela dor que ela passou, toda aquela angústia que ela passou na hora do parto, que ela passou na gravidez, todos aqueles sintomas de enjoo, aquele cansaço, tudo. Então a alegria do filho a alegria de ser mãe faz com que ela esqueça todo o tormento que ela teve, o tormento no corpo, né, as dores no corpo que ela teve durante a gravidez, durante o parto, né? Por causa da alegria de ter vindo ao mundo o seu filho. Também vós agora estáis tristes e apreensivos. Este é o momento de sofrimento, mas eu vos verei de novo, e então muito vos alegrareis, e mais ninguém tirará a vossa alegria. Então Jesus está falando aqui para os seus discípulos a respeito da ida de Jesus para o Calvário, que os discípulos iam se entristecer com a morte de Jesus, mas que depois que Jesus ressuscitasse, que eles vissem Jesus subir ao céu, que eles se encheriam de alegria e ninguém mais tiraria a alegria deles, né? E ali, Jesus comparou toda essa situação da morte dele como um filho que está para nascer, né? Da sua morte, da ressurreição. Então, mais uma vez, se confirma o que está em Apocalipse 12, se confirma que foi o momento em que Jesus nasceu até o momento que ele foi para o céu, né? Eu imagino assim, o tanto de lutas espirituais que Jesus tem enfrentado por nossa causa. A primeira luta que Jesus enfrentou, que era espiritual e ela teve, como diz, materialização física, foi quando Jesus nasceu, quando Herodes mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, que José e Maria, avisados por um anjo, fugiram para o Egito, né, para que pudessem salvar a vida de Jesus. Depois
que Herodes, o rei, morre, Jesus volta, João e Maria voltam para Jerusalém, para Israel, mas eles vão por medo e avisados por sonho vão habitar na Galileia, né? E lá Jesus cresce. E quando Jesus começa o seu ministério, que ele é batizado por João ali no Rio Jordão e é levado pelo Espírito Santo ao deserto, Jesus é tentado pelo próprio diabo. O diabo estava ali presente tentando Jesus, né? Então, Satanás sabia desde o princípio que Jesus era o Filho de Deus. Então, eu fico imaginando tudo que Satanás fez para impedir que Jesus chegasse à fase adulta, tudo que Satanás fez, tudo que Jesus sofreu a vida inteira. Então, a gente às vezes entende o sacrifício de Jesus como somente o ato ali da cruz, né? De ele ter sido entregue, de ter se entregado para ser torturado, para sofrer, para ser humilhado, a fim de que nós não sofrêssemos, que nós pudéssemos ser perdoados, lavados dos nossos pecados e pudéssemos chegarmos a Deus sem que precisássemos dar nossas vidas. Então, Satanás, ele conhecia esse propósito, ele conhecia Jesus, né? Tanto que quando Jesus, em alguns momentos, que ele vai expulsar demônios, os demônios conheciam ele. E eles diziam, Altíssimo, Filho do Deus Altíssimo. Então Jesus já os repreendia para que eles não denunciassem Jesus, que Jesus era Filho de Deus, né? Então tudo isso a gente entende, eu entendo. Ultimamente eu tenho pensado, né, na vida de Jesus na Terra. Em cima de Apocalipse 12, eu comecei a entender que Jesus, ele viveu uma vida inteiramente de guerra, a vida toda. Todos os anos que Jesus esteve na Terra, ele esteve guerreando espiritualmente pelas nossas vidas, né? E a Bíblia narra o fato de Herodes, quando matou as crianças abaixo, os meninos abaixo de 2 anos, depois narra lá a tentação de Jesus no deserto, e depois narra aqui no Getsemane, quando Jesus enfrentou ali uma grande angústia, uma luta espiritual muito grande. Eu vou estar lendo para os irmãos, a ponto de suar gotas de sangue. Então, essas foram as lutas espirituais que Jesus enfrentou, que estão registradas na Bíblia. Mas e aquelas que não foram registradas, que não chegaram ao nosso conhecimento, né? Então, assim, Jesus enfrentou uma vida todinha de sofrimento, como que eu vou dizer, de luta espiritual. Eu creio que Jesus estava o tempo todo batalhando no mundo espiritual, pelo que diz lá em Apocalipse 12, que a gente já leu. Eu vou até colocar aqui mais uma. Deixa eu ver aqui se tem como. A gente já leu, né, Apocalipse 12. Então, assim, eu acredito que Jesus tem enfrentado uma luta espiritual grande por toda a sua vida, que a vida de Jesus foi uma verdadeira guerra para a salvação das nossas almas, né? E quando a gente pensa nisso, irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Quer dizer, então, que Jesus viveu toda uma vida, né? Uma vida de santificação, de oração, de tentação, de batalha espiritual, de opressão, para que eu pudesse ser perdoada, para que eu não precisasse passar por todo o sofrimento que Jesus passou, né? E o que nós estamos fazendo para retribuir tão grande sacrifício que Jesus fez para nós? Quais são as nossas atitudes, irmãos? O que nós temos buscado? Jesus, quando esteve com os apóstolos, com os discípulos, ele disse assim: olha, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas, né? E Jesus disse assim, ó: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E eu entendo essa palavra pão, não só a comida diária, mas tudo aquilo que nós precisamos para vivermos esse mundo: a roupa, um teto sobre as nossas cabeças, a água, que mais? A luz, né? Para a gente ter uma água aquecida em casa para tomar um banho, né? Um gás para você ter onde cozinhar os alimentos. Eu creio que a palavra pão, ela abrange todas essas coisas que são necessárias para que eu possa viver. E aí Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o Senhor Jesus, ele estava dizendo para nós que a verdadeira vida que importa é a vida espiritual. Tem outros versos que Jesus disse: olha, não vos preocupeis com quem pode matar a carne,
e depois não tem o que fazer, mas não temeis quem pode matar a carne e depois não tem mais o que fazer. Temeis aquele que tem poder de matar a carne e de jogar a alma no inferno. Então assim, Jesus, em toda a sua vida, ele como um homem espiritual, como Deus, ele tentou nos dizer para nos preocuparmos com a nossa vida espiritual e não com a nossa vida física. Então assim, às vezes eu penso assim, é complicado a gente falar nisso, por quê? Porque nós estamos tão habituados com as coisas deste mundo que nós não conseguimos nos desligar das coisas deste mundo. E eu tenho falado aí, gente, deixa essa questão de política de lado. Para de ficar rotulando o irmão de coxinha, um de tucano, o outro de petralha, o outro de esquerdista, de pão com mortadela. Para de ficar rotulando. Isso não agrada a Deus. Eu não estou aqui fazendo política. As pessoas ainda, por mais que eu tenha falado várias vezes, eu tente falar, as pessoas ainda entendem que eu estou aqui fazendo política. Eu não estou fazendo política. Eu estou aqui preocupada, estou tentando alertar, cuidado com o que vocês deixam entrar nos vossos corações. Prestem atenção nas palavras de Jesus, o que foi que Jesus disse a respeito do mundo. Olha, um certo fariseu, não sei se era fariseu ou se era publicano, tentou, Jesus perguntou, Senhor, é lícito para nós devemos pagar impostos ao imperador? E Jesus pediu uma moeda, Jesus disse, dá-me uma moeda. Então Jesus perguntou, de quem é a cara e a esfinge, o nome e a cara nessa moeda? Então ele respondeu, de César. E Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que o mundo é do maligno. Então, se o mundo é do maligno, o próprio apóstolo João lá, ele fala muitas vezes que o mundo pertence ao maligno, nós não devemos ser amigos do mundo, nem das coisas do mundo. Porque quando a gente se faz amigo do mundo, das coisas do mundo, nós nos fazemos inimigos de Deus. Irmãos, prestem atenção no que vocês estão pondo nos seus corações. Quais são as esperanças, quais são as suas expectativas. Olha suas atitudes, cuidado com a maneira como vocês falam um com o outro. Essa forma de falar, esse ódio, essa visão partidária, isso não agrada a Deus. O próprio Jesus disse pra gente não fazer parte do mundo, essas coisas são do mundo, e o mundo pertence ao diabo, e não me interessa a questão de comunismo, de capitalismo, é tudo uma coisa só, o sistema do mundo está na mão do diabo. Se for o capitalismo, se for o comunismo, se for o socialismo, se for o neoliberalismo, é tudo administrado por Satanás. É isso que vocês não estão entendendo. Né? Então, se o mundo é administrado por Satanás, eu não tenho que ser comunista, eu não tenho que ser socialista, eu não tenho que ser direita, eu não tenho que ser capitalista. Você está entendendo, irmãos? Aqui, vamos voltar aqui no que eu estou falando do Apocalipse 12, né? Então, assim, mais uma vez, Jesus fala aqui de uma mulher vestida de sol e estava para dar à luz, né, irmãos? Então, lá no livro de Lucas, quando Jesus fala da mulher para dar luz, ele estava falando das dores de parto. As dores de parto seriam o sofrimento pela morte do Messias. Essas seriam lá no Lucas 12. A representação das dores de parto seria... eu tirei aqui, peraí. A representação das dores de parto seria... Deixa eu ver, desculpa, João. A mulher que está dando à luz sofre dores e tem medo. Então, a mulher que está para dar à luz, ela tem dores de parto. Então, aqui Jesus estava se referindo à sua morte, que seria doloroso para os discípulos, né? Mas que a alegria viria após haver seu filho no mundo. Então, aqui pode ter vários significados. Por exemplo, o significado da vitória sobre a morte, da vitória sobre as trevas, né? Da vitória sobre o inferno, que nós não mais, depois que Jesus morresse, né, que seria as dores de parto, depois que Jesus fosse entregue, que ele fosse colocado lá na cruz do Calvário, e que todos os seus discípulos, aqueles seus seguidores sofressem, né, com a sua perda, a sua suposta perda, depois que Jesus ressuscitasse, e que por meio da sua ressurreição fosse aniquilada a morte,
fosse aniquilado o pecado, fosse aniquilada a condenação eterna, né? A injustiça que estava sobre nós, ela fosse retirada. Então isso sim seria o Filho. O Filho é esse poder que teve a morte de Jesus, a morte e ressurreição de Jesus, de tirar de nós a condenação eterna, de tirar de nós toda iniquidade, toda injustiça, toda sujeira, todo pecado, toda condenação. Isso seria o Filho que traz a alegria à mulher. Então, essa salvação, essa libertação, seria o Filho que traz alegria à igreja. Irmãos, e aqui em Apocalipse 12, irmãos, será que Jesus não quis dizer a mesma coisa? Né? Eu começo a pensar, a mulher gritava de aflições. Então, seria aí o início da grande tribulação que traria sofrimento à igreja, o início da perseguição do anticristo. Porque o dragão, apesar de eu achar que ele literalmente faz referência ao Nibiru, espiritualmente falando, ele pode fazer referência ao anticristo. Por que ele pode fazer referência ao anticristo? Exatamente porque o anticristo, a Bíblia diz que ele vem segundo a eficácia de Satanás. E o Satanás é o dragão, a antiga serpente. É isso que a Bíblia fala. Então, aqui me parece, me dá a entender, irmãos, isso é algo que eu estou estudando, né? Que o Senhor está revelando aos poucos. Então, me parece que é algo que vai acontecer nessa época. Assim como Jesus, nós vemos aqui em Apocalipse, teve uma guerra na época que Jesus nasceu. E eu entendo que Jesus, durante toda a vida dele, viveu numa batalha pelas nossas vidas, como eu já expliquei. Então, nós também teremos uma batalha no período que antecede o arrebatamento, uma batalha no mundo espiritual. E talvez isso já esteja acontecendo, porque nós estamos vendo aí pessoas aliando a partido político, pessoas, irmãos, deixando de tratar irmãos por irmãos, tratando por outros nomes. Irmãos, tomem cuidado com isso, o Senhor está às portas. Tenham temor. Eu falo isso assim, me dá um temor, me dá um arrepio. O Senhor está às portas e o dragão está batalhando. Irmãos, cortem as suas alianças com as instituições desse mundo. Renovem as suas alianças com o Senhor, porque o arrebatamento realmente está às portas. E nós vemos que nesse contexto do arrebatamento existe uma grande guerra espiritual. Se ela vai se manifestar fisicamente, eu não sei, mas eu tenho aí também um sonho onde eu via, eu vou até colocar aqui para os irmãos verem que não é coisa minha, e parece que as coisas, que não é mentira minha, e parece que as coisas estão se encaixando. Deus está revelando os seus segredos aos seus servos, tá? Deus está revelando os seus segredos aos seus servos. Ah, desculpa, não é aqui. Deixa eu só voltar, né? Então, assim, irmãos, a coisa no mundo espiritual está séria, né? Então, assim, desfaçam as alianças que vocês têm. Deixe esse ódio plantado pela política no Brasil sair dos seus corações. Deixem isso de lado. O Senhor está voltando, né? E Deus queira que nós não sejamos pegos despreparados, irmãos, né? Eu tenho aqui um sonho que eu tive. Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Este sonho aqui, né? Eu relato que eu via dragões se movimentando de um lado do céu para o outro, né? E eu via a lua, eu via alguns planetas, eu via algo no céu, um sinal no céu, onde tinham vários planetas. E pode ser que seja isso, na época eu não entendi, né? Pode ser que o Senhor quis me mostrar isso, esse sinal no céu. Eu via vários planetas, várias estrelas, assim, e a lua, assim, em um determinado lugar do céu. E ao ver isso, de um lado do céu, eu via dragões cruzando o céu de um lado para o outro, para uma batalha, para uma guerra, irmãos, para uma guerra. Então, assim, irmãos, olha a seriedade disso.
eu louvo a Deus, eu fico assim, meu coração cheio de alegria, porque o Senhor está confirmando os sonhos que muitos irmãos teve, e muita gente dizia que era só sonho, que era mentira. Outras pessoas entraram aqui me ameaçando, dizendo que eu era uma falsa profeta. E eu louvo a Deus porque as coisas estão se confirmando. O Senhor está revelando o significado daqueles sonhos, o significado daquelas coisas que Ele já tinha mostrado aos seus servos. Então, irmãos, né, eu quero estar lendo essa parte aqui para os irmãos entenderem. Retirando-se, está em Lucas 22, verso 39. Retirando-se, seguiu como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhe instruiu: orai, para que não venhais cair em tentação. Então ali, irmãos, Jesus sabia que estava perto, em pouco tempo, poucos minutos, poucas horas, ele seria entregue, né? Iria morrer, iria passar pela cruz, né? E aí Jesus, sabendo o que viria, disse para os discípulos: orai para que não venhais cair em tentação. Irmãos, tem muita gente caindo em tentação. Em tão pouco tempo para o arrebatamento, as pessoas estão caindo em tentação, né? Então ele se afastou deles, à distância, deu um tiro de pedra. Ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Foi então que apareceu-lhe um anjo do céu, que o encorajava. Então Jesus teve medo. Gente, olha o que Jesus passou. Jesus teve medo, havia uma grande batalha espiritual que Jesus estava enfrentando. E Jesus teve medo. E isso aqui se confirma com o que está em Apocalipse 12. E em grande agonia, orava ainda mais intensamente, e aconteceu que seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Assim que ele levantou da oração e voltou à presença dos discípulos, os encontrou adormecidos, exaustos de tristeza, e exortou-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não venhais a cair em tentação. Irmãos, quantos de nós estamos exaustos? Quantos de nós temos passado por grandes tribulações e grandes tristezas e estamos cansados e nós não temos vontade de orar? E tudo que temos vontade de dormir. Quantos relatos eu tenho ouvido a respeito disso? Que as pessoas têm vontade de dormir. Irmãos, falta pouco. Então se entende que realmente falta pouco. Falta pouco para o arrebatamento. O arrebatamento realmente se aproxima. Enquanto ele ainda falava, chegou uma multidão seguindo a Judas, um dos 12. Então, assim, em outros livros, eu acredito que em Mateus, Jesus sai para orar 3 vezes. E as 3 vezes que ele chega, os discípulos estão dormindo, porque a Bíblia diz que os olhos estavam pesados, eles estavam se sentindo cansados, não conseguiam ficar acordados. E naquele momento Jesus pedia a eles que vigiassem, orassem com eles por um momento, porque Jesus estava precisando de oração. Jesus estava enfrentando uma grande batalha espiritual, né? E os discípulos não tinham noção disso. Então, irmãos, peguem esses versos aqui que eu compartilhei, de Lucas 22, verso 9, João 16, verso 21, Apocalipse 12, e comparem, que tem muita coisa semelhante aí, né? E aqui no Estelário e aqui no Google a gente vê que realmente, irmãos, nós estamos para entrar em Apocalipse 12, nós estamos entrando em Apocalipse 12. Olha o quanto já se cumpriu o livro de Apocalipse, gente. Olha o quanto já se passou. A gente sabe aí, o pessoal fala que Apocalipse, o livro de Apocalipse, não está em uma ordem cronológica. Mas muita coisa do livro de Apocalipse já se cumpriu e outras estão se cumprindo e vão se cumprir até o ano que vem. Irmãos, estejam preparados. Ânimo, nosso rei está voltando. Glórias a Deus. Esse período de tribulação que nós vamos passar, ele é curto. Vai ser um período muito difícil, mas é curto. Bom, esse é o recado que eu queria deixar para os irmãos. Glória a Deus, que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor nos ajude e que nós possamos estar firmes em Jesus, tá? A paz do Senhor, até um próximo vídeo. Tchau. E se você notar, depois eu fiz essa marcação aqui, né? Eu fiz essa marcação aqui,
que também é o Nibiru, que está aqui já na constelação de Leão, né? Você não está vendo ele porque ele não está. Eu vou colocar aqui em infravermelho e você vai ver que ele está aí, tá? Ele está aí. O negócio aqui só dá pra ver com infravermelho. Se você tira o infravermelho, você não vê, né? Tá. O Nibiru tá aí. Depois, com o passar do tempo, as coordenadas dele vai mudando. Por quê? Ele está se movimentando, né? A gente aí é difícil compreender o sistema solar porque o sistema solar por si só ele se movimenta. Ele não é um sistema parado, né? E os planetas se movimentam, as luas se movimentam. Então, todo o sistema solar, ele vive em movimento, né? E aqui o Nibiru, que é um planeta invasor, também está em movimento. Então, é difícil saber, pra gente que é ignorante em astronomia, em astrofísica, é difícil saber onde exatamente ele vai estar. Ele está aqui na constelação de Leão, e ele estava, a princípio, deixa eu ver se eu consigo ver a constelação aqui onde ele estava, né? Deixa eu voltar lá no... Tá, ele estava aqui, né? Deixa eu diminuir pra ver. A gente percebe que ele estava bem longe do nosso sistema solar, né? Que ele não estava... Ele estava... Aqui é uma constelação de Gêmeos, né? Mas da constelação de Gêmeos dá pra ver, dá pra monitorar ele, né? Mas o que acontece é que ele realmente não estava na constelação de Gêmeos, sabe? A gente vê que está bem longe aqui, que você tem que se aproximar bastante para poder ver o objeto, né? Tanto o asteroide como o Nibiru, tem que aproximar bastante. E aí você vai distanciando, você vê que ele estava entrando na constelação de Gêmeos, né? Aí aqui a gente vai para a constelação de Câncer, a constelação de Leão. Então ele entrou, veio lá não sei da onde, entrou na constelação de Gêmeos, passou aqui pela constelação de Câncer e entrou aqui na constelação de Leão. E o fato é que ele já está aqui na constelação de Virgem, né? E tudo indica que seja ele. Por quê? Primeiro, aqui você não está vendo. Por quê? De novo, a questão do infravermelho. Veja só. E aí você coloca no infravermelho e você vê que a NASA, a Google Sky, aqui está censurando essa parte. Se ela censurou lá na frente, quando estava antes de entrar na constelação de Gêmeos, e era o Nibiru que estava por trás dessa tarja preta, agora a gente entende que aqui também é o Nibiru que está aqui. E aqui, irmãos, é justamente perto do ventre da Virgem. Olha aqui, ele está aqui é uma estrela, né? Que faz parte da constelação de Virgem. Então, número 82. Aqui, Virgem é 82, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. E Virgem 95. Ele está entre a estrela 95 e 82. Vamos ver lá no estelário aonde se encontra essas duas estrelas, né? Eu vou usar o estelário para ver onde encontra essas duas estrelas. Deixa eu ver se eu acho a constelação de Virgem aqui. Aqui, achei. Vamos lá. Deixa eu ver se eu posiciono aqui. Vamos ver. (82). Veja só. Tá aqui o número. Virgem é 82. Vamos achar a... Qual que é a outra? É a 82 e a 95, né? Vamos encontrar aqui. Já achamos a 82. A 95 está do lado de fora. Essa é a 86. Deixa eu ver aqui. Aumentar aqui para ter mais acesso às estrelas.
82. $95, é isso? Deixa eu ver aqui. 95. Então tá aqui entre a vírgula 92, 82 e a 95. Então, ele está exatamente, eu vou ver se eu faço um print disso aqui para mostrar aonde o envio se encontra neste momento. Peraí. A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Bom, irmãos, eu tô aqui mais uma vez para compartilhar algo com os irmãos. Eu nem ia gravar esse vídeo hoje, mas eu gostaria muito de compartilhar porque eu acho isso algo muito importante, tá? O que eu vou dizer para os irmãos? Quando eu vi o primeiro vídeo a respeito do sinal que haverá no céu em Jerusalém em setembro de 2017, eu me interessei muito por esse assunto, né? E eu li, eu e minha esposa, nós estudamos a respeito de Apocalipse 12, nós lemos, relemos, e eu tenho procurado ver vídeos com esse tema, que discutem esse tema. Por quê? Porque eu quero me aprofundar a respeito desse tema, porque eu acho muito interessante. Eu creio que Deus está revelando para nós o que quer dizer na parte literal, o que quer dizer Apocalipse 12, tá? E eu percebo que nós fomos ensinados de uma maneira um tanto equivocada a respeito de Apocalipse 12, e eu creio que hoje em dia o Senhor está mostrando o que realmente Ele quis dizer com as simbologias de Apocalipse 12. Então tá aqui um vídeo, eu vou pôr na descrição dos vídeos, do vídeo aqui que eu gravei, os vídeos que eu tenho procurado a respeito disso, tá? Eu tenho alguns vídeos aqui e eu vou estar colocando isso na descrição do vídeo para que os irmãos tenham acesso. Eu peço que os irmãos vejam esse assunto. Eu sei que é um assunto meio difícil de entender, mas procurem estar ligados, ver todos os vídeos que tratam a respeito desse assunto. Se você vê um texto num blog, ou seja lá onde for, veja, leia, releia a Bíblia, pega as referências, releia, porque é assim que Deus vai revelando aquilo que está em oculto, né? E para nós, muitas coisas que estão nos livros proféticos estão em oculto, e é preciso entender um pouco de profecia para poder saber do que realmente essas profecias se tratam. E nós, como não temos formação em escatologia, fica meio complicado. Eu não tenho formação em escatologia e nem em astrologia ou astrofísica, então fica complicado a gente saber. Então é aos poucos que a gente vai aprendendo. Eu sei que alguns irmãos aí fizeram algumas críticas, que os vídeos estavam confusos. Irmãos, eu estou publicando esses vídeos não é porque eu sei de alguma coisa, eu não sei, é justamente porque eu estou querendo saber. Assim como os irmãos, eu não sei de nada, então eu estou navegando na internet procurando saber o que realmente o Senhor quis dizer com Apocalipse 12, o que realmente o Senhor quer nos revelar a respeito de Apocalipse 12. Por isso eu venho buscando vídeos e temas que tratam deste assunto, porque eu acho que é um assunto muito importante para a igreja do Senhor, né? Então tá, esse vídeo aqui eu vou pôr na descrição do vídeo. Esse moço aqui, ele mostrou aqui, ele tá aqui usando um programa do Google, não me lembro agora o Google que ele tá usando, mas é um programinha que faz o mesmo serviço do Google Earth, né? Google Sky, ele tá usando o Google Sky, e eu vou usar o Google Earth aqui, que também tem o Google Sky incluído, né? Eu não entendo muito de programação de computador, eu falo na linguagem popular, né? É lógico que alguém aí que vê o vídeo, que entende melhor do que eu, vai ver que eu não estou falando de acordo com a linguagem da informática, né? Porque eu não sei, sou ignorante. Mas eu falo e espero que os irmãos possam entender. Tá,
o Google Earth tá aqui, né, irmãos? Aqui nós estamos na constelação de Virgem. Eu vou apresentar para vocês aqui Virgo, que seria a constelação de Virgem, né? E todas essas estrelas aqui, elas formam a constelação de Virgem, tá? Eu andei buscando algumas, como que eu vou dizer? Eu não me lembro agora o nome, né? Os números aí, por exemplo, eu guardei aqui a coordenada, coordenada de Nibiru, né? Essa foto aqui, ela foi tirada já há alguns anos atrás, eu não sei se por volta de 2008, 2010, eu não sei, foi bem por aí. E aqui nesse lugar tinha uma tarja preta, onde está o Nibiru aqui, escrito Nibiru. Havia uma tarja preta durante bastante tempo aí, que a Google andou censurando, colocando para que esse objeto aqui não fosse visto, tá? E a gente sabe que recentemente, acho que foi esse ano que eles tiraram a tarja preta, né? E ficou aí uma polêmica aí entre os youtubers, o motivo pelo qual a Google teria tirado a tarja preta, que estava censurando essa parte do céu, né? Houve muitas especulações desse motivo. Tá. E aqui do lado, aqui do lado perto do Nibiru aqui, do suposto Nibiru, né? Existe um outro astro aqui. Tá aqui, que seria um suposto asteroide, né? Que eu já mostrei aí nos vídeos que eu fiz, que era essa rocha aqui, essa coisa feia que eu não sei dizer o que é, que eu via cair sobre a Terra. Aparentemente, pelo menos que eu entendi no sonho, que era um asteroide. Mas até então eu não vou afirmar, eu não posso dar nome porque eu não sou física, e como isso não está catalogado, eu não sou nenhuma astrônoma, então não posso afirmar nada. No meu sonho, era esse objeto aqui que eu via cair na Terra. E era um asteroide, no sonho era um asteroide, né? E era gigantesco, né? Eu não sei, talvez o tamanho de uma lua, não talvez o tamanho da nossa lua, mas a nossa lua é maior do que muitos planetas, né? Que alguns planetas. E isso aqui pode ser também o tamanho de uma lua pequena, eu não sei, pode ser, né? Nascer, né? Da sua morte, da ressurreição. Então, mais uma vez, se confirma o que está em Apocalipse 12, se confirma que foi o momento em que Jesus nasceu, até o momento que ele foi para o céu, né? Eu imagino assim, o tanto de lutas espirituais que Jesus tem enfrentado por nossa causa. A primeira luta que Jesus enfrentou, que era espiritual e ela teve, como diz, materialização física, foi quando Jesus nasceu, quando Herodes mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, que José e Maria, avisados por um anjo, fugiram para o Egito, né, para que pudessem salvar a vida de Jesus. Depois que Herodes, o rei, morre, Jesus volta, João e Maria voltam para Jerusalém, para Israel, mas eles vão por medo e avisados por sonho vão habitar na Galileia, né? E lá Jesus cresce. E quando Jesus começa o seu ministério, que ele é batizado por João ali no Rio Jordão e é levado pelo Espírito Santo ao deserto, Jesus é tentado pelo próprio diabo. O diabo estava ali presente tentando Jesus, né? Então, Satanás sabia desde o princípio que Jesus era o Filho de Deus. Então, eu fico imaginando tudo que Satanás fez para impedir que Jesus chegasse à fase adulta, tudo que Satanás fez, tudo que Jesus sofreu a vida inteira. Então, a gente às vezes entende o sacrifício de Jesus como somente o ato ali da cruz, né? De ele ter sido entregue, de ter se entregado para ser torturado, para sofrer, para ser humilhado, a fim de que nós não sofrêssemos, que nós pudéssemos ser perdoados, lavados dos nossos pecados e pudéssemos chegarmos a Deus sem que precisássemos dar nossas vidas. Então, Satanás, ele conhecia esse propósito, ele conhecia Jesus, né? Tanto que quando Jesus, em alguns momentos, que ele vai expulsar demônios, os demônios conheciam ele. E eles diziam, Altíssimo, Filho do Deus Altíssimo. Então Jesus já os repreendia para que eles não denunciassem Jesus, que Jesus era Filho de Deus, né? Então tudo isso a gente entende, eu entendo. Ultimamente eu tenho pensado, né, na vida de Jesus na Terra. Em cima de Apocalipse 12, eu comecei a entender
que Jesus, ele viveu uma vida inteiramente de guerra, a vida toda. Todos os anos que Jesus esteve na terra, ele esteve guerreando espiritualmente pelas nossas vidas, né? E a Bíblia narra o fato de Herodes, quando matou as crianças abaixo, os meninos abaixo de 2 anos, depois narra lá a tentação de Jesus no deserto, e depois narra aqui no Getsemane, quando Jesus enfrentou ali uma grande angústia, uma luta espiritual muito grande. Eu vou estar lendo para os irmãos, a ponto de suar gotas de sangue. Então, essas foram as lutas espirituais que Jesus enfrentou, que estão registradas na Bíblia. Mas e aquelas que não foram registradas, que não chegaram ao nosso conhecimento, né? Então, assim, Jesus enfrentou uma vida todinha de sofrimento, como que eu vou dizer, de luta espiritual. Eu creio que Jesus estava o tempo todo batalhando no mundo espiritual, pelo que diz lá em Apocalipse 12, que a gente já leu. Eu vou até colocar aqui mais uma. Deixa eu ver aqui se tem como. A gente já leu, né, Apocalipse 12. Então, assim, eu acredito que Jesus tem enfrentado uma luta espiritual grande por toda a sua vida, que a vida de Jesus foi uma verdadeira guerra para a salvação das nossas almas, né? E quando a gente pensa nisso, irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Quer dizer, então, que Jesus viveu toda uma vida, né? Uma vida de santificação, de oração, de tentação, de batalha espiritual, de opressão, para que eu pudesse ser perdoada, para que eu não precisasse passar por todo o sofrimento que Jesus passou, né? E o que nós estamos fazendo para retribuir tão grande sacrifício que Jesus fez para nós? Quais são as nossas atitudes, irmãos? O que nós temos buscado? Jesus, quando esteve com os apóstolos, com os discípulos, ele disse assim: olha, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas, né? E Jesus disse assim, ó: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E eu entendo essa palavra pão, não só a comida diária, mas tudo aquilo que nós precisamos para vivermos esse mundo: a roupa, um teto sobre as nossas cabeças, a água, que mais? A luz, né? Para a gente ter uma água aquecida em casa para tomar um banho, né? Um gás para você ter onde cozinhar os alimentos. Eu creio que a palavra pão, ela abrange todas essas coisas que são necessárias para que eu possa viver. E aí Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o Senhor Jesus, ele estava dizendo para nós que a verdadeira vida que importa é a vida espiritual. Tem outros versos que Jesus disse: olha, não vos preocupeis com quem pode matar a carne e depois não tem o que fazer, mas não temeis quem pode matar a carne e depois não tem mais o que fazer. Temeis aquele que tem poder de matar a carne e de jogar a alma no inferno. Então, assim, Jesus, em toda a sua vida, ele, como um homem espiritual, como Deus, ele tentou nos dizer para nos preocuparmos com a nossa vida espiritual e não com a nossa vida física. Então, assim, às vezes eu penso assim, é complicado a gente falar nisso. Por quê? Porque nós estamos tão habituados com as coisas deste mundo que nós não conseguimos nos desligar das coisas deste mundo. E eu tenho falado aí, gente, deixa essa questão de política
Deixa eu ver como é que ficou a foto. Bom, a foto não ficou muito boa. Eu vou ver se eu faço isso uma outra hora, né? Pra não ficar o vídeo longo. Eu vou ver se eu faço isso uma outra hora, tá? Então ela tá aqui, ó. Virgem, vírgula, vírgula 95 e vírgula 82, né? Neste momento, as duas estrelas estão dentro do ventre. Então, Nibiru está aqui no meio entre essas duas estrelas, né? Entre essa aqui, vírgula 95 e a vírgula 82, tá? Segundo o que nós vemos aqui, tá? Então, assim, segundo o que nós vemos aqui. Se ela está por ali, né, dentro do ventre da Virgem, está exatamente esperando para que Júpiter saia, né? Então, realmente, fica confirmado para mim que Nibiru é o dragão vermelho, o grande dragão vermelho de Apocalipse 12, né? E tudo isso, para mim, ao meu ver, representa Apocalipse 12. Ele tem duas representações. Uma literal, que é o que vai estar acontecendo no céu, neste momento, numa determinada data, né? Determinado tempo. É o que aconteceu no céu, no passado, né? E representa também um momento de batalha espiritual, tá? Eu vou até citar aqui uma passagem bíblica, vamos lá, que eu separei especificamente para isso, tá? A gente vê de novo aqui em João 16, verso 21. Veja bem, vou selecionar aqui. A mulher que está dando à luz sofre dores e tem medo, porque chegou a sua hora, né? Então a gente sabe que, a gente entende aí, né? Alguns teólogos falam, a maioria diz que a figura de uma mulher numa profecia simboliza a igreja, né? Então chegou a sua hora. Então, realmente, então o que ele quer dizer aqui? Que a igreja teria medo? Medo do quê? Né? Porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, né? Aqui no caso, se referia ao parto, que a mulher sente um pouco de medo de como vai ser, às vezes as dores, né? Porque muitas mulheres às vezes morrem no parto, né? Então não é um momento fácil para uma mulher passar por um momento de parto. Mas aí ele diz, mas quando o bebê nasce, ela já não mais se lembra da angústia. Então a alegria de ver o bebê nos seus braços, né, faz com que ela esqueça toda aquela dor que ela passou, toda aquela angústia que ela passou na hora do parto, que ela passou na gravidez, todos aqueles sintomas de enjoo, aquele cansaço, tudo. Então a alegria do filho a alegria de ser mãe faz com que ela esqueça todo o tormento que ela teve, o tormento no corpo, né, as dores no corpo que ela teve durante a gravidez, durante o parto, né? Por causa da alegria de ter vindo ao mundo seu filho. Também vós agora estáis tristes e apreensivos. Este é o momento de sofrimento, mas eu vos verei de novo, e então muito vos alegrareis, e mais ninguém tirará a vossa alegria. Então Jesus está falando aqui para os seus discípulos a respeito da ida de Jesus para o Calvário, que os discípulos iam se entristecer com a morte de Jesus, mas que depois que Jesus ressuscitasse, que eles vissem Jesus subir ao céu, que eles se encheriam de alegria e ninguém mais tiraria a alegria deles, né? E ali, Jesus comparou toda essa situação da morte dele como um filho que está para um lado,
Para de ficar rotulando o irmão de coxinha, um de tucano, o outro de petralha, o outro de esquerdista, de pão com mortadela. Para de ficar rotulando. Isso não agrada a Deus. Eu não estou aqui fazendo política. As pessoas elas ainda, por mais que eu tenha falado várias vezes, eu tente falar, as pessoas ainda entendem que eu estou aqui fazendo política. Eu não estou fazendo política. Eu estou aqui preocupada, estou tentando alertar, cuidado com o que vocês deixam entrar nos vossos corações. Prestem atenção nas palavras de Jesus, o que foi que Jesus disse a respeito do mundo. Olha, um certo fariseu, não sei se era fariseu ou se era publicano, tentou, Jesus perguntou, Senhor, é lícito para nós devemos pagar impostos ao imperador? E Jesus pediu uma moeda, Jesus disse, dá-me uma moeda. Então Jesus perguntou, de quem é a cara e a esfinge, o nome e a cara nessa moeda? Então ele respondeu, de César. E Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que o mundo é do maligno. Então, se o mundo é do maligno, o próprio apóstolo João lá, ele fala muitas vezes que o mundo pertence ao maligno. Nós não devemos ser amigos do mundo, nem das coisas do mundo. Porque quando a gente se faz amigo do mundo, das coisas do mundo, nós nos fazemos inimigos de Deus. Irmãos, prestem atenção no que vocês estão pondo nos seus corações. Quais são as esperanças, quais são as suas expectativas. Olha suas atitudes, cuidado com a maneira como vocês falam um com o outro. Essa forma de falar, esse ódio, essa visão partidária, isso não agrada a Deus. O próprio Jesus disse pra gente não fazer parte do mundo. Essas coisas são do mundo e o mundo pertence ao diabo. E não me interessa a questão de comunismo, de capitalismo, é tudo uma coisa só. O sistema do mundo está na mão do diabo. Se for o capitalismo, se for o comunismo, se for o socialismo, se for o neoliberalismo, é tudo administrado por Satanás. É isso que vocês não estão entendendo. Né? Então, se o mundo é administrado por Satanás, eu não tenho que ser comunista, eu não tenho que ser socialista, eu não tenho que ser direita, eu não tenho que ser capitalista. Você está entendendo, irmãos? Aqui, vamos voltar aqui no que eu estou falando do Apocalipse 12, né? Então, assim, mais uma vez, Jesus fala aqui de uma mulher vestida de sol e estava para dar à luz. Né, irmãos? Então lá no livro de Lucas, quando Jesus fala da mulher para dar luz, ele estava falando das dores de parto. As dores de parto seriam o sofrimento pela morte do Messias. Essas seriam lá no Lucas 12. A representação das dores de parto seria... eu tirei aqui, peraí. A representação das dores de parto seria... Deixa eu ver, desculpa, João. A mulher que está dando à luz sofre dores e tem medo. Então, a mulher que está para dar à luz, ela tem dores de parto. Então, aqui Jesus estava se referindo à sua morte, que seria doloroso para os discípulos, né? Mas que a alegria viria após haver seu filho no mundo. Então, aqui pode ter vários significados. Por exemplo, o significado da vitória sobre a morte, da vitória sobre as trevas, né? Da vitória sobre o inferno, que nós não mais, depois que Jesus morresse, né, que seria as dores de parto, depois que Jesus fosse entregue, que ele fosse colocado lá na cruz do Calvário e que todos os seus discípulos, aqueles seus seguidores sofressem, né, com a sua perda, a sua suposta perda, depois que Jesus ressuscitasse e que por meio da sua ressurreição fosse aniquilada a morte, fosse aniquilado o pecado, fosse aniquilada a condenação eterna, né? A injustiça que estava sobre nós, ela fosse retirada. Então isso sim seria o Filho. O Filho esse poder que teve a morte de Jesus, a morte e ressurreição de Jesus, de tirar de nós a condenação eterna, de tirar de nós toda iniquidade, toda injustiça, toda sujeira, todo pecado, toda condenação. Isso seria o Filho que traz a alegria à mulher. Então essa salvação, essa libertação seria o Filho que traz alegria à igreja, irmãos. E aqui em Apocalipse 12, irmãos, será que Jesus não quis dizer a mesma coisa, né?
eu começo a pensar, a mulher gritava de aflições. Então, seria aí o início da grande tribulação que traria sofrimento à igreja, o início da perseguição do anticristo. Porque o dragão, apesar de eu achar que ele literalmente faz referência ao Nibiru, espiritualmente falando, ele pode fazer referência ao anticristo. Por que ele pode fazer referência ao anticristo? Exatamente porque o anticristo, a Bíblia diz que ele vem segundo a eficácia de Satanás. E o Satanás é o dragão, a antiga serpente. É isso que a Bíblia fala. Então, aqui me parece, me dá a entender, irmãos, isso é algo que eu estou estudando, né? Que o Senhor está revelando aos poucos. Então, me parece que é algo que vai acontecer nessa época. Assim como Jesus, nós vemos aqui em Apocalipse, teve uma guerra na época que Jesus nasceu. E eu entendo que Jesus, durante toda a vida dele, ele viveu numa batalha pelas nossas vidas, como eu já expliquei. Então, nós também teremos uma batalha no período que antecede o arrebatamento, uma batalha no mundo espiritual. E talvez isso já esteja acontecendo, porque nós estamos vendo aí pessoas aliando a partido político, pessoas, irmãos, deixando de tratar irmãos por irmãos,